Hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro, dia de eliminação. Basicamente tá rolando agora, pelo menos no X, pelo menos ali aonde eu acompanhei, meio que uma briga por causa de quem vai ser eliminado. Sério, tá rolando mesmo uma briga lá. Tem gente que quer o Fernando e gente das torcidas, tá? Tanto da Gabi quanto da Rayane. Tem gente ali com torcidas para tentar eliminar a Rayane. Tem gente da torcida da Gabi que tá também tentando eliminar a Rayane. Tá maior confusão ali e tal. Mas no fundo, eu não acho que vai ter essa reviravolta que estão dizendo e vão conseguir eliminar a Rayane. Mesmo que a Rayane mereça ser eliminada, e eu já falei pra vocês o porquê, mas eu acho que a Rayane, dentro de tudo que a gente viu nesse programa até agora, ela ainda foi menos grave do que o Fernando fez. Então, acredito que o público não vai cometer o erro de deixar o Fernando ficar nesse programa. Certamente vocês não vão ver isso. Certamente vocês não vão ver. Mas eu nem vou falar com relação a isso, tá? Eu vou falar com relação às coisas que aconteceram hoje na casa. O Fernando apagou hoje, literalmente. O Fernando mal apareceu. E as poucas cenas que eu vi o Fernando aparecendo eram as cenas que ele tava chorando. Deu pra ver que ele tava chorando, deu pra ver que ele tava com medo da roça. E ontem isso foi bastante comentado por eles lá dentro, que a única chance que o Fernando tinha de escapar da roça era que o Matheus não voltasse fazendeiro, porque o Matheus, sem ser fazendeiro, o Matheus teria muito mais chances de ser eliminado, pelo menos na lógica dele, porque na vida real a gente sabe que o Matheus voltaria e o Fernando continuaria sendo eliminado. Mas hoje o Fernando passou o dia todo triste. Gente, hoje rolou até agora, antes de eu entrar com vocês, uma briga entre ali a Martina e a Tamires, o mesmo de sempre. E tudo começou porque a Martina tava batendo panela, eu vou mostrar um trecho aqui do vídeo, e aí ela tava batendo panela, a Tamires se incomodou, e aí a Tamires continuou lá incomodada, aí a Martina pegou a panela, bateu, e aí depois as duas começaram a discutir ali do jeito que elas sempre discutem, até que chegou uma hora que a Martina e a Tamires quase se pegam mesmo, fisicamente falando. A Tamires pegou um desodorante, começou a espirrar na cara da Martina, e aí a Martina pegou o vidro de hidratante e começou a espirrar na cara da Tamires. Vamos ver esse trecho aqui, gente. Vamos ver, porque eu vou começar por esse fim, porque afinal isso aqui tá mais quente. E assim, a briga, gente, é o mais do mesmo, tá? É o mais do mesmo. As duas brigando pela mesmíssima coisa de sempre. Inclusive, no meio dessa briga aqui, a Tamires disse lá que a pepeca da outra tava fedendo. E que tava dando pra sentir de onde ela tava. Eu vou ser sincero, eu ri pra caramba quando eu vi isso, tá? Eu ri pra caramba. Olha só aqui um trecho do vídeo, deixa eu só carregar aqui esse vídeo. Olha só um trecho desse vídeo aqui, pra vocês rirem. Pra vocês rirem, porque a briga delas é pra rir, gente. A briga delas não é pra gente levar a sério, porque a gente vai fazer o quê com relação a essas duas, né? Agora quem ficou chateada foi a Carol, que não participou da briga. Carol não participou da briga, porque vocês sabem, só ela pode brigar e só ela pode brilhar. Olha só aqui um trecho da briga. Fraca! Você é muito fraca! Muito fraca! Você que é fraca! Você fede inteira! Você fede inteira! Boca de latrina! É, boca você de é latrina. fraca pra caramba, boca de sabe? latrina, boca de esgoto! Fraca! Boca de Fraquinha, ó. esgoto, boca de esgoto! Sai daqui, ó! Sai daqui, ó! Fraca! 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 Jogo nojento! Fraca! Fraca! Jogo nojento! Esse tipo de briga é legal. Você pega ali o desodorante, você bota ali o desodorante, aí você pega o hidratante, você espalha o hidratante. Isso aí
É o que a gente gosta de ver em reality show, porque isso aí, gente, tá? Isso aí não é nenhuma ofensa. Isso aí é o que é legal da gente ver. Pega ali o desodorante, vai, atira pra cima da outra, aí a outra pega lá o hidratante e espirra uma pra cima da outra. Você viu que sujou até a parede lá atrás, ficou toda suja de hidratante. A cama aonde a Tamires estava também ficou toda suja ali de hidratante. Olha lá como ficou de hidratante. Olha lá como tava cheio de hidratante lá atrás. Não, foi engraçado de ver. Não vou ser sincero, foi engraçado de ver essa cena aí. Foi engraçadíssimo de ver. O teor da briga, gente, é a mesma coisa de sempre. Uma chamando a outra de mucura azeda. Aí a Tamires chamou ela de bafuda. E aí as duas ficaram peito a peito, né? As duas ficaram assim, peito a peito. Deixa eu ver se eu acho essa imagem enquanto eu vou falando com vocês. E aí as duas ficaram peito a peito ali, que a produção teve que intervir. E aí a produção disse ali, se afastem imediatamente. A produção teve que ali... Deixa eu ver se tem essa imagem aqui. Elas ficaram peito a peito. Aqui, achei. Achei. O Antenados... Valeu aí, canal Antenados, que vocês quebram muito galho quando a gente não consegue pegar todas as coisas que a gente está vendo aí ao mesmo tempo. Então, olha aqui. Olha como o negócio ali quase levou a uma expulsão. Olha aí como o negócio quase foi uma expulsão. Elas ficaram peito a peito, uma no peito da outra. Até que a produção gritou ali no microfone. Separem-se imediatamente. E aí as duas continuavam com as provocações. Olha lá o quanto que estava suja a parede. Vejam aí os detalhes da imagem. Olha lá a Tamires toda suja de hidratante. Depois a própria Tamires disse assim, pelo menos eu não preciso mais passar hidratante. E aí a Martina lá chamava ela de bafuda, chamava ela de um monte de coisa lá. E a Tamires chamava ela de mucura azeda. Tamires disse ali que a pepeca tava fedida. E aí teve um momento ali que a Martina disse, quer cheirar? Quer cheirar? Mas dizendo ali, né, pra Tamires ir lá e ver como é que tá. Gente, foi muito engraçada essa briga. Foi uma briga do nada, do mais absoluto nada, mas a razão da briga foi o bater de panelas que ela estava fazendo ali, pedindo votos para Rai. Por que hoje à tarde? Por que a Martina tomou essa atitude? Porque hoje à tarde, as meninas lá do outro grupo disseram que iam pegar panelas e iam bater fora Fernando. Elas iam ali bater pedindo fica Ioná e fora Fernando. Foi só por isso, tá? Foi só por isso. E aí elas resolveram copiar o que a Martina estava fazendo. A Martina, aliás, resolveu copiar o que as meninas tinham tido de ideia. Foi basicamente isso que aconteceu, tá? Mas a gente agora vai dizer para vocês como as coisas se encaminharam para isso, né? Porque teve um momento que tudo se encaminhou para isso. A gente vai contar para vocês um pouquinho, tá, gente? Eu resumi o máximo que eu pude resumir, tá? Tô deixando claro para vocês. Isso aqui tá resumido ao máximo, tá? Aconteceram várias coisas de ontem. Desculpa aí que eu bati no microfone. Aconteceram várias coisas de ontem para hoje. Muitas dessas coisas, embora não afetem diretamente a narrativa do que a gente vai contar aqui, eram coisas ali pontuais que certamente a gente vai ter que voltar em algum momento aí. Mas o que eu separei aqui faz um sentido aí na linha narrativa do programa, tá bom? Só para esclarecer isso, para a gente começar a desenvolver mais essa história. E o Matheus, hein, gente? O Matheus, olha, eu pensei que o Matheus fosse me surpreender mais como fazendeiro. Que, assim, que ele fosse ficar soberbo e tal, isso aí eu já vi diversas vezes. O Matheus não é o primeiro, não é o último. Eu já vi diversas vezes as pessoas ele ficando soberbas.
O Matheus não é o primeiro. Então, assim, pra mim, isso aí não faz muita diferença. Mas o que eu achei estranho não foi o Matheus ter ficado soberbo do jeito que ele ficou. O que eu achei estranho foi ele tentar revidar ali na Saori e na Duda. E depois, na casinha da árvore, ele dizendo ali que ele esperava que a Saori e a Duda entendessem o que ele estava fazendo. Mas assim, não tem como a gente entender o que ele está fazendo se ele não explicar para elas. E não adianta explicar para elas brigando com elas, porque aí nunca vai conseguir explicar, né? Mas assim, vamos lá. Vocês sabem que o Matheus ganhou a prova do fazendeiro ontem, e aí se tornou ali o novo manda-chuva da casa. Só que o clima na sede, vocês sabem, já estava bem pesado, já estava bem ali dividido um do lado do outro. E aí o Matheus reclamou que ninguém do grupinho foi lá dar parabéns para ele. Ele reclamou, ele disse ali que isto era uma vergonha, que era uma vergonha ninguém da casa ter ido ali. A Saori foi lá falar com ele, ela quebrou o gelo ali e tal. Ela chegou e falou: parabéns, Matheus, porque você ganhou a prova do fazendeiro. Aí o Matheus vira pra ela, disse ali, dizendo: eu não tenho que te abraçar, é você que tem que me abraçar, fui eu que cheguei. E aí a Saori disse: mas eu fiquei sem graça, agora que eu pude vir. Aliviou um pouquinho mais a sua atenção? E aí o Matheus vira pra ela e diz assim: aliviou pra caralho, eu precisava soltar este grito, disse ele. E aí a Carol gritando ali de longe, dizendo ali que o Matheus não tinha mais que ficar dando papo para essas pessoas. A Carol gritava assim: Matheus é bom, mas Matheus não é otário. Matheus isso, Matheus aquilo, puxando um saco de uma amizade que nunca existiu. Nunca existiu amizade entre a Carol e o Matheus. Vamos ser realistas aqui. Porque a Carol fica rogando que os 92% que fizeram os dois ficarem, era basicamente dela. Não, não é. Tem Matheus no meio disso também. Pode ser que não seja a grande maioria, pode ser, mas se não fosse o Matheus ali disputando também, eu duvido para vocês que se o Matheus não tivesse ali, só a Carol com as baixarias que ela estava fazendo até então, se ela ficaria no programa. O Matheus contribuiu para isso, porque a gente também queria ver até onde ia a narrativa dele com a Duda. Gente, desculpa, deu uma coceira no ouvido agora aqui e, enfim, depois eu vejo o que é isso. E aí o Matheus, obviamente, ficou por causa da gente querer saber como é que ele ia desenvolver essa história dele com a Duda. Porque ele já se envolveu com a Duda nos primeiros dias. A gente já queria saber isso desde os primeiros dias. Não é só a Carol, não. A Carol depois ela vai quebrar tanta cara quando ela sair desse programa escorraçada do jeito que ela vai, que aí vocês vão ver o quanto ela vai se dar mal ali. Vocês vão ver. Eu não preciso provar nada pra vocês. O tempo vai provar por mim. E aí o Matheus ali chamou o Dudu e ali falou ali com o Dudu, ele disse assim: Dudu, eu não esperava isso de você. E aí o Dudu disse ali pra ele: isso é por causa da sua própria reação no Resta 1, você ficou decepcionado por causa disso. Quando aconteceu a mesmíssima coisa comigo, eu não agi da forma que você agiu, disse aí o Dudu. E aí o Matheus fala assim: mas você não sabe que lá na academia a Saori disse que eu era a prioridade dela. E aí ele falou também, a Saori depois falou que você é a prioridade dela. A Duda falou pra caramba da Saori, as duas brigaram e ela no final não me salvou. Não tem cabimento isso. Essa foi a decepção, disse aí o Matheus. E aí o Matheus vira assim pro Dudu e fala: essa tua fala foi má, porque em nenhum momento você veio falar comigo. E fala assim, né? Ele fala com esse jeito ali meio sonso com o Dudu. E o Dudu não tá nem aí. Na verdade, o Dudu não liga em nada ali pro Matheus. Aí lá no quarto, a Duda
perdeu a paciência, ela disse que o Matheus estava fazendo drama, e ela disse ali do negócio da facada, que o Matheus fica falando toda hora disso. Ela falou ali, o que ele quer com isso, falando ao vivo de facada, facada isso, facada aquilo, facada sei lá o quê. E aí a Yoná tentou ali fazer o meio de campo para dizer que ele estava meio decepcionado e tal, dizendo que relacionamentos em reality show acabam escambando para isso mesmo, acabam caindo nisso e que acaba tendo esse tipo de conflito. Só que a Duda negou veementemente que eles tivessem algum tipo de relacionamento mais profundo. Só que mesmo assim, o que foi que a Duda fez? Ela foi tentar parabenizar o Matheus, só que o Matheus não quis receber a Duda. E aí a Duda fala pra ele assim, olha, não precisava você ficar falando disso, de facada, porque não tem nada a ver e tal. E aí o Matheus disse assim, mas isso é um sentimento que eu tô tendo nesse momento, é um sentimento que eu estou tendo depois de tudo o que aconteceu. Depois, hoje à tarde, ele teve uma DR com ela, tá? Uma DR que, desculpa, foi longa e não levou a lugar nenhum. Desculpa, gente, deu uma vontade de espirrar aqui, né? Já falei pra vocês o quanto eu tô sofrendo de sinusite. E aí, lá na casinha da árvore, pouco depois, o negócio já ali começou a se redefinir. O desenho das alianças que vão dominar aí os próximos dias. A Duda e a Tamires foram lá pra casinha da árvore e começaram a conversar sobre o jogo da Carol. Aí a Duda falou, a Carol agora fica falando da Rai, agora tá lá com ela. Essa é uma loucura, dizendo ali que era uma loucura. Aí a Tamires fala assim, a máscara da Carol finalmente despencou. Eu nunca senti verdade nela e nunca senti que ela gostou de mim, nem de você, disse aí a Tamires. E aí ela disse que talvez a única pessoa que a Carol goste lá dentro seja a Kati, mas que, querendo ou não, ela tem uma certa dúvida sobre isso. Aí as duas começaram a reclamar da atitude da casa, que agora todo mundo estava babando o Matheus. E aí as duas também começaram a conversar sobre o Fernando. No meio da conversa, que elas meteram ali o Fernando no meio, elas repararam que o Fernando estava contando que o Matheus não voltasse fazendeiro. Porque, segundo elas, a volta do Matheus para a roça iria facilitar uma permanência dele. Agora, uma roça onde a gente tem Yoná, Rayane e Fernando, vai dar ruim pro Fernando. Aí a Saori fala que ele estava chorando muito por causa disso. A Tamires disse que ele já estava sentindo no coração dele que ele vai ser eliminado, que ele não queria que o Matheus ganhasse a prova justamente porque ele achava que o Matheus seria eliminado com mais facilidade. E aí a Yoná entrou ali no meio dessa coisa toda e tal. E ela fala, se fosse uma roça entre eu, a Rayane e o Matheus, era capaz do Matheus sair porque ele é uma planta. Mas a Yoná disse, essa vai ser a maior roça de todos os tempos. São 3 protagonistas. E ela não está mentindo nem um pouco quando ela está falando isso. A gente tem 3 protagonistas aí. A gente tem a Rayane, querendo ou não, gente, mesmo que a gente não goste muito da Rayane, vocês sabem que eu não gosto da Rayane. Vocês sabem que eu tenho ranço da Rayane. Mas eu não vou negar que a Rayane é uma das protagonistas da Fazenda. Ela está fazendo e acontecendo. A gente não vai negar que a própria Yoná é uma protagonista da Fazenda. Aliás, ela é maior até que a Rayane, inclusive. Muito maior. Agora, o Fernando, ele protagonizou alguns momentos muito controversos na Fazenda, inclusive. Bote controverso nisso porque o Fernando, ele se descontrola, ele é mesmo descompensado. Vocês viram aí a forma como ele agiu no meio, nesse mês todo, vocês viram aí a forma como ele andou dentro dessa casa, né? Vocês viram.
E aí depois teve um outro momento ali que o Nizam foi conversar ali com a Saori, querendo tirar a fundo a história lá da promessa. Ele foi lá, perguntou ali e perguntou assim pra ela: você falou o que naquela caralha de academia pro Matheus? Diga a verdade, Saori. Se fosse comigo eu ia dizer assim pro Nizam: quem é você pra me exigir que eu conte a verdade? Você é um delegado? Você ali tá me interrogando por quê? Eu faria isso. Mas a Saori disse ali que ela não falou, nunca tinha falado que o Matheus era a prioridade dela. Ela disse ali que a prioridade dela era o Dudu. E que ela ficou 4 dias sem conversar com o Matheus. Ela também foi mais a fundo na conversa e ela falou que havia sim uma condição para salvar o Matheus. Que bom que alguém lembra que existe isso, né? Porque havia mesmo uma condição. Ela deixou bastante claro, ela só salvaria o Matheus caso fosse um cenário entre ele e a Gabi. E aí a Gabi não era uma prioridade dela nesse cenário, sendo ele salvo e a Gabi na roça. Foi só isso que aconteceu, tá? Foi só isso. Mas eles tiraram a fundo. E aí depois disso, depois do Nizam ver que todo o grupão ali tava babando o Matheus, que todo o grupão tava indo pra cima do Matheus aqui, Matheus ali, bababá, bababá, ele disse ali: agora eu vou jogar sozinho. Acabou lealdade com o grupo. Vamos ver se ele sustenta, porque o negócio do Matheus do Nizam é sustentar o que ele fala, né? O negócio dele é sustentar. E aí depois teve um outro momento ali que o Nizam enxergando a conversa, o Shaya enxergando a conversa do Nizam com a Saori. Aí ele disse que ele estava com muito ranço do Nizam, que o Nizam era muito bajulador e que o Nizam estava ali falando com a Saori, falando mal do Wallace e que ele não gostava nada disso. Aí o Shia não poupou palavras. Ele disse ali que a Saori continuava falando pro Nizam coisas sobre o Wallace e ele chamou o Nizam de lixo. O Fernando, que estava lá no meio dessa conversa, também ouviu e concordou: esse cara é um lixo. Aí o Shia falou ali que ele entrou, chamou o Wallace, disse que o Wallace precisava ficar ligado ali, que a Saori é um lixo, que estava falando mal dela pro Nizam e que o Nizam era outro lixo e tal. Eu queria entender o que esse povo tem ali também com o Wallace, né? Será que eles acham que o Wallace é um grande jogador? Porque o Wallace não é e tudo isso também. O Wallace não é, nunca foi e nunca será tudo isso. E aí, o Fernando e o Shia decidiram que o próximo alvo deles na roça vai ser o Nizam. Até o Toninho entrou no meio e disse ali que o alvo dele também agora seria o Nizam. E aí o Toninho fala: eu te avisei que o Nizam era isso desde o dia que ele me perguntou se eu tinha ADM. O que uma coisa tem a ver com a outra eu não sei, mas Toninho disse isso ali. Aí depois o Dudu foi conversar ali com as meninas, tá, gente? Eu sei que as cenas não estão completamente numa sequência lógica, tá? Eu sei que não estão numa sequência lógica e nem tem como ser. E o que eu tentei fazer aqui foi uma narração ali dos fatos que eu considerei importantes e amarrá-los. O Dudu tava vendo ali que, já considerando que o Matheus literalmente é uma planta, isso aí ele não falou com palavras, mas ele falou ali para as meninas que o programa ia perder o ritmo essa semana por falta de grandes embates. Disse ele ali que a audiência vai descer ao invés de subir, que a Ioná tinha que salvar o programa essa semana. E a Ioná disse: vai cair tudo essa semana. Eles falando ali do Matheus. Mal sabiam eles que a Duda ia salvar o dia sem nem precisar de tanta coisa assim. Só uma luva suja de merda. Vocês já vão entender tudo isso.
Aí depois, lá na casinha da árvore, em outro momento, as meninas começaram a perguntar ali qual era o signo do Mateus. E aí eles disseram ali, é escorpião. Aí a Tamires decretou ali, é vingança, ele vai se vingar, ele não vai aguentar, ele vai partir pra cima, que ele vai se vingar feio. E aí ela falou, ele vai pra cima de mim. E de fato ele foi, tá? Ela acertou. Já a gente vai falar sobre isso. De fato ela acertou. Ele foi mesmo pra cima das 3, ele se vingou das 3. Já eu falo pra vocês. Aí teve um momento que a Ioná se levantou ali e foi atrás dele. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui, gente, porque às vezes eu tiro da sincronia. Às vezes eu coloco aqui uma série de imagens. Tá aqui, achei. Aí eu tenho uma série de imagens numa sequência que às vezes elas acabam se perdendo na hora que o aplicativo coloca aqui, né? Aí a Ioná foi lá, foi conversar com o Mateus e disse que ele não se deixasse levar pela emoção, porque o Brasil estava vendo ele e estava vendo que ele podia estar com as pessoas erradas. E ela fala assim, como a sua mãe queria que você agisse aqui. E aí ela fala pra ele, não se iluda com a amizade, não se iluda com a amizade de ninguém. Aí ele disse ali, pode deixar que eu não vou fazer isso, ninguém faz a minha cabeça, disse Mateus. E aí depois ela fala ali, eu te amo. Ela falou uma coisa assim pra ele, eu te amo, deixa eu ver o que foi que ela falou, pra eu não passar nenhuma mentira aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver o que foi que a Ioná falou aqui pro Mateus. Sério, deixa eu só olhar para confirmar o que ela falou. Mas ela foi ali querendo dizer que como mãe, ela também entendia algumas dessas atitudes do Mateus, que como mãe ela até conseguia entender que ele poderia ter algumas atitudes que passava do ponto e tal. E aí ela vira assim para ele e fala assim, que bom que você conversou comigo, eu te amo muito, meu amor. Ela meteu isso ali pro Mateus. Querendo, eu sei que ela pode ter exagerado, mas ela falou ali, olha, eu ainda gosto de você, mesmo que todo mundo ali esteja com raiva, eu ainda gosto de você. Foi isso que ela quis dizer. Eu ainda gosto de você, ainda tenho uma consideração por você, né? Consideração que se esvaiu hoje à tarde, mas até aquele momento ela quis dizer, eu ainda gosto de você, cara. Então vem, cuidado com o que você tá se envolvendo aí dentro. Aí foi basicamente isso. Aí teve um outro momento ali, no meio dessa conversa toda. Gente, o que foi que saiu aqui? Tem horas que o texto sai aqui, né, do jeito que eu coloco aqui no meu teleprompter e tal, e aí às vezes sai do lugar. Aí o Valério começou a reclamar porque o Dudu estava deitado na cama dele. E aí o Valério disse que o Dudu já estava perdendo a graça, que o Dudu era um fedido, cagão, e que ele ia falar isso em algum apontamento, que ele ia virar para a câmera e ia dizer, ele é um cagão. Ele disse ali, vai cagar na TV, vai se fuder, disse aí o seu Valério. E aí o negócio continuou ali, ele tava revoltadíssimo, dizendo que o Dudu fedia. Aí ele relembrou a história que o Dudu tinha feito cocô na toalha e escondido atrás do micro-ondas. E ele disse que ia botar essa história. Ele falou que ia levar essa história em algum apontamento. Agora vamos cobrar o seu Valério. Se o seu Valério vai ter coragem de falar isso e de jogar isso ali na cara dos outros, eu vou achar o máximo. Vai estar caçando a eliminação dele, obviamente, porque quando ele cair na roça ele vai vazar. Mas eu não vou negar pra vocês, eu vou achar engraçado ele chegar neste momento escatológico da vida de Dudu, seja verdade ou não, mas vou achar engraçado ele jogar essa história e vou achar engraçado ver como é que o Dudu vai reagir a essa história toda. Mas vai ser engraçado da gente ver, vai ser engraçado aí da gente ver. E aí a Duda perguntou assim, mas por que tu tá desse jeito e tal? E aí a Carol disse ali que o Dudu tava querendo alfinetar ele e que o Valério bateu de frente. Mentira, que o Valério não bateu de frente com o Dudu nem tava lá.
O Dudu nem tava no quarto nesse momento que ele chamou que o Dudu era fedido. O Dudu tinha deitado na cama dele antes. Mas na hora que ele foi reclamar, o Dudu não tava no quarto. O Dudu já tava na casinha da árvore. E aí o Valério começou a atacar o Dudu, começou a atacar a carreira dele e tal. E ele começou a gritar, ridículo, cagão, caga no programa de TV e vem encher o saco. Vai arrumar um programa pra fazer, esse desempregado, tão talentoso, mas é muito sem graça. Mas tá onde? Ele tá desempregado. Quem tem que pedir licença é ele, não sou eu não. Como querendo dizer que a câmera é dele. Não, a cama é de todo mundo. O programa é de todo mundo. Sério, mas o Valério ali... Teve um momento até que ele perguntou ali pro Nizam se ele sabia dessa história de toalha escondida atrás do micro-ondas e tal. E aí o Nizam falou assim, eu não posso falar nada porque eu trabalhei na mesma TV que ele. Eu vou achar engraçado, tá? Eu vou achar engraçado se em algum momento eles jogarem essa história lá dentro. Eu vou achar muito engraçado se em algum momento a gente vê isso acontecer. E aí lá na Baia, a Tamires, a Duda e a Saori se juntaram para infernizar a Rayane. A Rayane tá dormindo lá no fundo. E aí as meninas começaram a bater panelas. A Saori começava a cantar, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. E aí elas começavam a bater alto. Que lá da sede, lá de cima, as meninas começavam a escutar isso. Lá de cima elas estavam escutando isso tudo. E aí a Carol gritando ali, eles estão fazendo panelaço pra Rai não dormir. Você tá escutando? E aí o Wallace começa a dizer ali, isso é um povo muito besta. Não, besta é você, Wallace. Besta é você, que se acha jogador e mal sabe como isso funciona. Mal sabe, acha que tá abafando e não tá abafando coisa nenhuma. Aí depois teve um momento ali, que foi a Duda, o Dudu, a Saori... A Tamires, né? Estavam conversando ali sobre a repentina amizade que a Carol estava desenvolvendo com a Rayane, a mesma pessoa que ela cuspiu na cara. E aí eles decretaram que a Carol está desesperada. E o pior, ela tá mesmo. E ela não esconde isso. Vocês acham que a reação de exagero da Carol é o quê? Não, ela não tá fazendo isso só por ser um personagem. Eu já falei pra vocês que ela é um personagem. E ela já deixou isso claro. Mas não é só por isso. Ela tá fazendo isso pra continuar chamando a atenção. Pra ela continuar ali, ver se alguém pode ajudar ela em algum momento de roça, que ela cair de novo e tal. E vocês vão ver que vai chegar uma hora que a Carol e a Rayane vão brigar de novo, porque elas não conseguem conviver direito. Elas estão ali unidas pelo ranço comum, que é a Saori. Só que vai ter um momento que esse ranço vai dissipar, porque a Saori vai se envolver em outras histórias. E o ranço vai se dissipando. E aí a Carol vai arrumar mais uma briga com a Rayane lá dentro. E aí vocês vão ver o quanto o Dudu está certo nessa leitura. É um desespero da Carol mesmo. Ela está desesperada. E aí o Dudu até fala ali, quando as meninas estavam comentando isso, olha lá, ela tá ali do lado da pessoa que ela cuspiu. O Dudu vira assim para as meninas e fala, nem parece que ela cuspiu na cara da outra. E a Saori vira ali dizendo que a Carol está querendo fazer o público esquecer que ela cuspiu na cara da Rayane. O que é verdade. E aí eles começaram a dizer que a Carol se perdeu completamente no personagem e que ela tá sendo uma pessoa chata e incoerente. O que também não deixa de ser verdade, porque ela é mesmo chata e está sendo incoerente. E aí a Tamires disse que ela não aguentava mais nem ouvir a voz da Carol de tão incoerente que ela estava sendo. Aí teve um momento, tá? Que o Dudu e o Matheus estavam conversando na academia. Eu não sei quem chamou quem pra ir pra academia, tá, gente? Eu não sei. Eu sei que a conversa foi longa. Quando eu tava vendo no Play Plus, isso já era quase umas 4 horas da manhã, era umas 3 e pouco da manhã e tal. Eu liguei o Play Plus, tava olhando ali e eu vi que os dois estavam na academia. Eu não sei quem chamou quem.
Só para deixar claro para vocês. Não sei. Mas os dois conversaram ali sobre várias coisas. Dudu falou que não era coerente para ele abraçar o Matheus ali, uma vez que os dois não são amigos, uma vez que os dois ali não jogam juntos de uma certa forma, e que ele tinha falado ao vivo que ele não queria mesmo que o Matheus voltasse com o chapéu. Não era coerente ir lá e abraçar ele. E de fato não é e tal. E aí ele falou: eu sou completamente contra, eu não te abracei porque eu não acho isso coerente. E aí ele pergunta assim pro Matheus: eu já te abracei alguma vez aqui dentro desse programa? E aí o Matheus falou: não, de fato você nunca me abraçou. E aí o Dudu vira pra ele e fala assim: então só porque você ganhou eu vou ter que te abraçar? Até quem faz isso eu fico com vergonha alheia, disse aí Dudu. E a conversa vai, porque a conversa foi longa. Dudu disse ali que o Matheus tinha que aproveitar o trato para brilhar. E ele relembrou o que tinha acontecido na semana passada, quando ele fez aquela delegação de tarefas, falou um monte de coisa lá pra Ioná e tal. Obviamente que ele não revelou pro Matheus que tudo aqui aconteceu na quinta passada tinha sido uma armação, né? Obviamente que ele não fez isso. Mas ele disse ali que ele tinha escolhido pessoas que ele achava que precisavam brilhar e tal, que eles precisavam ali aparecer e tal. E aí o Dudu disse que muitas pessoas vão se aproximar dele por causa do chapéu. E aí o Matheus explica que a atitude do Dudu, que é visto como a cabeça do grupo, acabou validando a reação negativa dos outros. Ele se referindo ali à forma como o outro grupão recebeu ele, o outro grupão felicíssimo porque ele voltou fazendeiro, e a atitude do Dudu em não ter cumprimentado ele ser vista como incoerente. E aí o Matheus disse ali que era ruim o Dudu falar isso como um grupo inteiro, como se fosse opinião do grupo inteiro. E aí, conversa vai, conversa vem, o Dudu alertou o Matheus para ele ter cuidado com a Carol, que ela mudou da água pro vinho com a Rayane, e mudou da água pro vinho com ele após ele voltar fazendeiro. E aí o Dudu fala: olha, a Rayane levou uma cuspida da Carol, hoje as duas estão juntas. Você estava na cozinha, quando você voltou, ela estava te rodeando, como se ela estivesse te cercando e não deixasse ninguém se aproximar de você. E ela fez até comida pra você, algo que ela não faz nem com a Kati, disse aí o Dudu. O que é verdade, tá? Verdade mesmo. E aí o Matheus ouviu os conselhos, ele disse ali que a maior mágoa dele nessa roça foi aquilo que ele considera uma traição da Saori e uma indiferença por parte da Duda, que segundo ele foi a pior coisa que ele sentiu, essa indiferença. A conversa dos dois, gente, foi bastante longa, tá? Foi longuíssima, tá? Acho que foi mais de uma hora a conversa deles. E o Dudu deu conselhos pra ele ir lá, pra ele aparecer, pra ele brilhar, pra ele usar o momento da delegação ali e usar o trato dos animais pra ter um momento de brilho e tal, enfim. Isso aí ele aconselhou. Aí depois o Matheus ali pegou o chapéu, limpou o chapéu, disse que estava fedido e tal. E aí ele começou a conversar com a gente, com o público. E aí uma das coisas que ele falou ali pro público e tal, porque o Alas apareceu ali e começou a perguntar assim pra ele: quem que você vai botar em determinado trabalho lá na delegação? E o Matheus não quis responder isso pra ele. Aí depois o Matheus voltou sozinho para a academia, disse ali que a academia seria o QG dele para conversar com o público, e aí ele falou ali que ele não ia entregar o jogo dele para o Alas, que ele não ia entregar e que ele não ia revelar a estratégia dele para essa semana. E ele disse ali que o passo dessa noite era conquistar a confiança de Carol e o Alas e ver o que é que eles abrem. E o outro passo era reconquistar Dudu e Ioná e deixar os dois mais tranquilos. Depois ele se questionou quem é que ele levaria para o rancho, que ele ia ter que fazer uma lista dos mais falsos para os menos falsos, e que lá dentro é tanta gente falsa, é tanta cobra comendo cobra, que é um absurdo ele ter que escolher entre os mais falsos e os menos falsos. Eu vou ser sincero,
Mateus, escolha as pessoas que mesmo brigando com você, foram verdadeiras com você. A Saori, a Duda, o Dudu, a Ioná, a Gabi, foram pessoas que foram verdadeiras com você. Independente de você estar ou não estar jogando junto com elas foram verdadeiras. E elas falaram isso pra você que estava errado. Mesmo assim, né, eu acho que eu, pelo menos, espero que ele não vá botar ninguém do grupão, porque aí é queimação de filme demais. E aí depois ele saiu de lá da academia, e aí ele se sentou lá com a Carol e com o Alas, e aí eles começaram a articular ali um monte de coisa. A Carol disse ali que a torcida dela era pro Fernando voltar da roça, porque ela considera ele um jogador que movimenta a casa, que ela acha ele engraçado, que ele joga tudo no ventilador, que ela só ficou sabendo do romance do Chaya com a Michelle depois que o Fernando jogou isso tudo e tal. E aí ela disse ali que o Mateus tinha que usar a traição que ele sofreu a favor dele, que ele tinha que aproveitar agora que o Chapéu deu um protagonismo para ele, que ele devia levar isso aí mais adiante. Aí ela começou a detalhar um plano de vingança, onde ela sugere que o Mateus fique de bem com as meninas do outro lado, para que no dia da roça ele dê o bote. A mesma coisa que o Dudu fez. Então, tipo, não é nenhum plano genial. Mas ela tá... Vocês percebem que ela se acha tão jogadora que ela disse ali pra ele fazer algo que o Dudu já tinha feito. Nossa, gente. Nossa. Assim, ela não se enxerga, tá? Ela não se enxerga. Não se enxerga. Ela acha que ela é a mais estrategista e a maior jogadora que já passou pela Fazenda. Enfim. Aí o que aconteceu hoje de manhã? Na hora de fazer a delegação de tarefas, o Mateus já estava ali, né, bem afiado. Ele já começou a tarefa ali afiado. A delegação, que normalmente é algo simples de fazer, se tornou ali um palco de vingança e também o primeiro ato do que levou a ele a receber o abraço de merda. Literalmente, tá? Vocês já vão entender isso. E aí ele deu o primeiro alvo ali dele na hora de escolher a delegação, a Tamires. Ele pergunta assim para Tamires: quem você me pediu para vetar na prova do fazendeiro, no intervalo? E aí a Tamires disse: você sabe, fala aí, lembra aí você. Aí o Mateus disse ali: tá gravado, você pediu para eu vetar a Rai e o Fernando. E aí ela falou: é verdade, eu e a Saori pedimos para você vetar a Rayane e deixar o Fernando fazer a prova. E aí o Mateus vira assim para ela, aumentou o tom da voz dela e começou a dizer assim: você não consegue segurar suas picas e você me chama de mosca morta e você não segura suas picas, então toma, mosca morta é você, vai cuidar das plantas. E aí ela vira e fala para ele assim: ah, quer dizer, tu acha que tu tá me humilhando com isso? Eu gosto de fazer as plantas, disse aí a Tamires. E aí os novos aliados, né, começaram a comemorar. O Mateus ali tava querendo causar, né? Ele entendeu o conselho do Dudu. Ele entendeu que ele tinha que usar isso para brilhar. Agora sim, o Dudu deu um conselho, mas você pode segui-lo de uma forma positiva ou você pode segui-lo de uma forma negativa. Eu acho que ele foi para o lado negativo ali. E aí todo mundo continuava ali comemorando. E aí ele tinha colocado o Chaya e a Rayane para fazer a vaca e o búfalo. E aí ele tirou ali a Rayane, tirou a plaquinha, jogou ali a plaquinha no chão. E aí ele disse ali que ele ia botar as duas pessoas que mais traíram ele, porque era para devolver a facada, disse aí o Mateus. E aí ele disse: como a casa tá maluca, eu vou tirar o Chaya e a Rai da vaca e do búfalo. Eu vou dar uma retribuída. Esta facada doeu muito. E aí botou ali a Duda e a Saori para fazer a vaca e o búfalo. E aí a Duda, até lá do outro lado, ela começou a dizer assim: meu Deus, que dificuldade ele tá tendo de superar. Superar é tão difícil assim, disse ela. E aí no final,
ele pegou a plaquinha do Dudu, atirou assim pra longe a plaquinha do Dudu, e aí ele disse ali que o Dudu estava sabotando ele, que o Dudu nunca quis dar uma função para ele nas vezes que ele foi fazendeiro. Então agora o Dudu ia descansar, que o Dudu não ia ter nenhum trabalho, que ele não ia dar nada pro Dudu fazer. Pronto. Essa foi a distribuição aí de tarefas dele. A Tamires depois disse ali que não estava humilhando ela nada, que ela não se sentia humilhada por nada e que estava tudo bem, que ela gostava de fazer as plantas mesmo. Aí o Fernando agradeceu o Matheus, dizendo que a atitude do Matheus em fazer o que ele fez ali com o Dudu e fazer ali de tirar o Dudu do destaque ajudava ele na roça. Muito burro, né, gente? Muito burro. Burro demais, inclusive. Muito burro aí o Fernando. E aí o negócio começou ali as provocações. A Rayane disse que hoje à noite ela ia pegar um saco de bosta e ia jogar nas meninas, que ela ia fazer isso porque as meninas não deixaram ela dormir. Ela tava com os caralho hoje, né? Ela tava com os caralho lá. E aí, lá na hora de fazer o trato, tava o Matheus ali aprendendo como é que se faz esses tratos e tal. Aí a Carol continuava a gritar: Matheus, você tem que auxiliar, você não tem que fazer não, tá no manual. E aí a Saori disse ali pra ela: eu é que tô fazendo, mulher, te enxerga, tu vai ficar querendo assistir daí? E aí as duas começaram a discutir uma com a outra ali. E aí a Carol continuava gritando: cala a boca, seu disco arranhado, eu não tô falando com você. E aí a Duda vira ali pra Saori e disse: não dá o VT que ela quer não. Deixa ela lá sozinha, deixa ela rodando ali sozinha. E aí começou a delegação não, já começou ali o trato dos animais. E aí a Maria vai lá e pergunta para ela ali o que tinha acontecido mesmo entre ela e o Matheus. E aí ela basicamente disse que não foi o jeito que o Matheus estava contando para todo mundo na casa. E ela disse que era inevitável que o Matheus caísse na roça dada a situação que ela estava. Ela disse ali que o Resta 1, uma hora ou mais tarde, acaba fazendo as pessoas terem que se indispor, mesmo com aquelas pessoas que elas gostam. E aí ela fez tudo isso aí, o Matheus voltou ali, e aí o Matheus continuou ali numa certa provocação pra cima das meninas, e aí o reencontro entre o Matheus e a Duda virou uma longa discussão entre os dois sobre o fim do relacionamento deles e traição no jogo. E aí a Duda vira pra ele e fala assim: se você queria me ver todo dia de manhã, você poderia ter pedido de uma forma mais carinhosa e não me colocar nessa função que você me colocou. Aí o Matheus vira pra ela e fala: não, eu não queria não. E aí ela fala: queria, porque você me botou aqui. E aí ele disse que ele não ia ficar todo dia lá, cuidando, fazendo o trato da vaca e tal, que ele só tava ali pra auxiliar nos primeiros dias e que depois elas iam fazer sozinhas. E aí a Duda disse que ela realmente não tinha obrigação de salvá-lo ali. E que o que ela podia fazer no jogo era o que havia sido combinado antes. E aí ele disse que o que ela fez quebrou a confiança entre os dois. E aí ela começou a dizer que eles tinham que se superar, que ele tinha que aprender a superar, que a partir do momento que ele não quer jogar com uma pessoa, ela não tem necessidade nenhuma de salvar essa pessoa no Resta 1. E aí o Matheus disse que da parte dele estava tudo certo, estava tudo bem, que ele ficou magoado com algumas situações, porque ele disse ali que quando ele dá uma confiança para a pessoa e a pessoa quebra essa confiança, fica todo mundo muito mal. E aí a Duda falou: mas quem foi que quebrou a confiança primeiro? E aí o Matheus vira para ela e diz assim: não, foi você que quebrou. Não, quem quebrou primeiro foi, olha só, foi ele. Porque primeiramente ela
já desconfiou dele por causa de ser um infiltrado. Ela não queria que ele fosse de fato. Ela não confiava nele nos primeiros dias. Então ela não queria ter que confiar nele. E aí o Matheus acusou a Duda de fazer um joguinho de quinta série. Os dois começaram a discutir ali algumas coisas. E aí ele abandonou o trato e a Maria filmava tudo, tá? A Maria filmava tudo isso. Ele abandonou o trato. E aí teve um momento que depois ele voltou pro trato e a Duda foi lá e deu um abraço nele. Ela pegou, deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Porque teve um momento ali que depois as meninas foram reclamar entre si. Quem é que tá ali na imagem, gente? Eu acho, porque às vezes quando tá muito pequeno aqui pra mim e tá distante o monitor, eu não consigo ver. A Duda ali, tava a Duda e a Tamires, elas começaram a falar mesmo da atitude do Matheus, que elas não gostaram da atitude do Matheus e tal. E aí quando ele volta, o Matheus estava falando ali e tal. E aí o que acontece nessa volta? Tá, eu acho que não entrou aqui a imagem, tá? Eu acho que eu tenho isso no vídeo, tá? Eu acho que eu vou pegar isso aqui no vídeo. O que foi que aconteceu nessa volta? Ela pegou ali, disse que tava tudo bem, então pediu um abraço para ele. E no meio desse abraço, ela pegou lá embaixo, ela pegou com as luvas cocô e passou nele. Ela deu um abraço nele com cocô. Deixa eu ver se eu pego aqui essa imagem, tá? Tá aqui, já achei a imagem, tá? Pensei que tava nos frames, tá? Mas não tá nos frames não, tá? Tá na imagem aqui. Então vamos ver aqui, né? Não, dá uma atenção real. Eu acho que tá muito fora. Tá muito fora do tamanho certo. Deixa eu arrumar aqui. Olha aí. Olha aí. Acho que agora vai. Olha só, vamos ver aqui um trecho desse momento aí que ela dá o abraço de merda nele. Literalmente um abraço de merda. Olha só. É uma atenção real. Um abraço pelo trato. Um abraço pelo trato. Muito obrigada. Incrível. Muito obrigada. É. Muito obrigada. É. Literalmente, foi um abraço de merda, tá? E aí ela disse ali, muito obrigado pelo trato e tal. E aí ele disse ali, pô, na moral, vou encher o seu saco igual você fez isso aqui. E aí os dois começaram numa discussão, tanto que ela fala assim, tu não gostou? Ela fez de sacanagem isso. Acho que era saudades que ele não sabia que ele estava querendo pedir. Enfim. E aí os dois começaram ali numa discussão. No meio dessa discussão também teve o Wallace que entrou para defender. O Wallace que entrou para defender ali. E aí junto com a Macholândia, juntou ali toda a Macholândia, eles começaram a cair pra cima, tá? Pra cima da Saori. Teve um momento ali que a Ioná chorou porque o Toninho e vários outros ali não estavam sabendo cuidar das mini cabras, dizendo ali que eles eram capangas da rainha, fiscalizadores de cama e tal. E aí as meninas se reuniram para falar sobre o comportamento do Matheus. A Ioná disse ali que uma das conclusões que ela teve sobre esse ataque à Duda é que ele realmente estava apaixonado pela Duda e que ele ficou decepcionado com isso. E aí o Matheus subiu ali, eu acho que foi nessa imagem aí, o Matheus reclamou da Duda ter botado esterco nele, temendo que a atitude dela gere um precedente que transforme esse jogo numa zona. Mas ele tá do lado da Carol, né? Ele tá do lado da Carol, que já fez pior do que isso. Carol fez muito pior do que isso. E aí, no meio disso tudo, a Macholândia foi pra cima da Saori, o Wallace foi pra cima da Saori pra defender o Matheus.
Mateus. E aí, assim, vocês percebem o absurdo da imagem quando vocês olham aqui de outro ângulo. A Macholândia inteira ali, o Mateus ali no canto, e o Wallace gritando com uma mulher, todos os homens gritando ali com uma mulher, e assim, o absurdo que isso foi, né? Isso acaba sendo um grande problema, isso acaba criando um problema. E essa tensão foi crescendo. O Wallace descobre que a Saori acusou ele de ser agressivo. E aí ele foi tirar satisfação na frente de todo mundo, levou Mesquita para ser testemunha. E aí ele começou a gritar, falou que eu fui para cima de tu, sua galeguinha, mas tu é corajosa mesma. E aí ela disse assim, foi sim, Wallace, assume o que você fez. E aí o Wallace disse, eu nunca fui pra cima de você, peça aí pros seus ADMs postarem, para de soprar vela, fala. E aí a Saori disse, ele tá me provocando o dia inteiro, tá todo mundo vendo, ele é agressivo e fica provocando. Aí ele chama ela de doidinha, que ela tá perdida lá dentro, que ela é pior que cego em tiroteio. E aí a Saori ali viu que o Mateus estava do lado e ela começou a questionar o Mateus. Tu tá rindo de quê, Mateus? Tu tá achando graça de quê? Isso aí não tem graça. E aí, no meio disso, o Mateus disse que ele estava rindo ali de que o Wallace estava cantando. Aí depois a Saori sobe lá em cima. E aí ela disse ali que o Mesquita era um leve trás. Que o Mesquita contou pro Wallace o que ela tinha dito para ele. E aí ela fala, você foi fazer fofoca com ele. E aí o Mesquita fala, mas você falou pra mim, não falou pra mim? E aí ela disse, o problema é que você é leve trás. E aí a Mesquita vira pra ela e diz assim, você tá falando pra casa inteira que ele é agressivo e eu sou o leve trás? E aí ela começou a dizer o que o Wallace estava perseguindo ela, que o Wallace ali começou a xingar ela desde o momento que ela comentou que ele queria beijar a Duda. O que também é verdade, tá? E aí ela disse ali que o Wallace se ofendeu, que ela não sabe o que o ego dele ficou ferido, porque ele tomou toco da menina, porque ela estava sentada, ele foi lá pra cima dela, gritando com ela, ficou ameaçando ela, dizendo que ele ia perseguir ela, que ia fazer um inferno da vida dela. E ela falou isso aí pro Mesquita. E o Mesquita com esta cara ali de, tu te envolveu no problema porque tu quis, agora te resolve lá com ele. E aí depois, do outro lado, para vocês verem, tá? O Mateus e o Shaya, que não são amigos, nunca foram amigos, estavam conversando ali. E aí o Shaya disse, todos eles estão doidos porque o jogo virou o tabuleiro. Falaram, ferrou e acabou. O Shaya que nos primeiros dias odiava o Mateus e deixou isso claro na cara dele. Tava deitado e sentado ali do lado do Mateus. Eles não se enxergam mesmo, né? Eles não se enxergam. E aí o Mateus disse que a Saori era uma puta de uma atriz, que a Duda era uma atriz também. E aí o Mateus disse que ele se fez de bonzinho, ele falou isso ali pro Shaya, que ele se fez de bonzinho, que ele disse ali que foi de propósito justamente pra dar uma lição nas duas. E aí o Shaya disse, tu me deu aulas agora. Sério, gente, aula de queimação que a gente chama, né? Aí teve outro momento ali que o Dudu tava conversando ali com as meninas, e aí eles começaram a pensar que eles precisavam de um contra-ataque para tudo o que estava acontecendo, justamente por causa da atitude agressiva que o Wallace teve com relação a Duda. E aí o Dudu fala assim, você reparou que todos os homens que estavam lá brigando com você foram todos os homens que levaram um toco e estão revoltados com isso? Aí a Saori olha e fala assim pro Dudu, e eles ficam te menosprezando, isso é ego ferido, homem com ego ferido. Detalhe, tá? Detalhe, ela tem razão. É mesmo homem com ego ferido. Homem com ego ferido age assim. Homem com ego ferido é pior, muitas vezes, que mulher com ego ferido, tá? Muito pior.
Então isso aí foi tudo e o Dudu tem total razão. Total razão, tá? Eles só estavam reunidos desse jeito e fazendo o que eles estavam fazendo porque tanto o Matheus quanto o Wallace levaram toco da Duda, tá? Foi só por causa disso. E aí depois o Matheus foi lá para baixo e que ele disse que essa atitude da Duda não foi uma brincadeira. E aí o Wallace disse que para ele isso foi uma brincadeira, que ele enxergou nessa intenção. E aí o Matheus disse ali que foi uma desculpa esfarrapada, desculpa da Saori, que não salvou ele porque a Tamires tinha chamado ele lá pro happy hour. E aí ele disse ali, quer dizer que um happy hour é mais importante que a nossa aliança. E que esse aí, o deboche dela comigo é geral. E aí, teve outro momento que a Martina se meteu ali e disse ali que isso tava esculachado. Aí depois teve um momento ali que a Kate disse ali que esse tipo de brincadeira precisa ser cortada, senão eles vão passar dos limites lá dentro. E aí a Carol disse ali que o Matheus tinha que deixar a carência de lado e mostrar para essas duas meninas que ele tava lá para levar 2 milhões de reais, que lá não é bagunça. Começando pela Carol que tá bagunçando. Então assim, ela é a bagunça da coisa toda, né? E aí de tarde começou ali a briga por um pedaço de frango. Vai passar um pouquinho de 1 hora, gente, mas já vai acabar. Esse pedaço aí de frango fez essa faísca incendiar aí no começo da tarde. A Ioná percebe que ela tinha um pedaço de frango que o Matheus tinha prometido para ela. Só que o Matheus não guardou esse tal pedaço de frango e todo mundo ali consumiu o tal do pedaço de frango. E aí ela foi tirar satisfação com o Matheus. E aí o Matheus disse ali que... Matheus não, desculpa, a Ioná disse ali que para ela isso foi uma traição, que o acordo tinha sido quebrado. E aí ela vira assim para ele e fala, o acordo foi feito ontem com você, tinha 4 pedaços de frango e eu não comi nenhum. Aí o Matheus vira para ela e diz assim, mas não fui eu que fiz, tu tá falando que eu peguei para fazer? E aí a Ioná fala assim, de aí que tá, depois você vai dizer que você tá fazendo comida pra mim, não tem nada a ver isso não. Eu te pedi ontem pra deixar um pedaço pra mim, você não deixou, é isso que eu tô falando. E aí o negócio foi piorando ali, a Ioná entrou lá no quarto, começou a gritar, dizendo que ela ia separar a comida pra ela. Aí a Rayane começou a se levantar ali, começou a gritar com todo mundo. E aí a Rayane ali começou a dizer que a Ioná tava atrapalhando o sonho dela e tal. E aí as duas começaram a gritar. A Rayane começou a dizer, ela vem gritar aqui pra acordar os outros. Aí a Ioná disse ali, vai pra lá, sua idiota, eu grito na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, vai pro inferno, disse aí a Ioná pra Rayane. Aí a Rayane falou assim, bem feito pra você, tu não come nada, tu vai ficar sem comida, tu não respeita ninguém nessa casa, você não dá nem descarga no banheiro, você é uma porca. E aí a Ioná tapou o ouvido assim, quando ela tava falando, e aí ela começou a dizer, bota um tapa-boca você também, bota um tapa-ouvido você também, se você só fala merda, disse a Ioná aí pra Rayane. E aí a briga começou a atrair uma plateia, aí a Saori começou ali a fazer uma campanha dizendo aí, fica Ioná, foi aí que ela falou que elas tinham que pegar as tampas de panela, começar a fazer um panelaço aí. E aí a Saori ficou furiosa. E aí a Rayane começou a se levantar ali da cama e começou a dizer assim pra Ioná que o Brasil era a pena dela. E ela falou assim, o Brasil, se eu voltar, eu vou fazer a sua vida aqui dentro um inferno. Eu e a Carol vamos te infernizar, disse a Rayane. E aí o negócio
piorou porque aí a Martina se juntou com a Rayane e aí as duas começaram a gritar ali dentro, trocaram xingamentos e aí a Ioná vira assim pra Martina: tu vai bater panela porque a rainha tá mandando? Aí a Martina começa a gritar: sua chata, vai tomar no cu, porra, eu bato mesmo, não tô nem aí. E a Rayane começa a gritar: vai gritar no ouvido dos outros, sua desgraçada, tu não respeita ninguém, otária, mulher otária do caralho. E as duas gritando ali. E aí a Rayane continuava gritando ali. A Rayane começou a dizer ali: ninguém gosta de você aqui dentro. Os machos que estão do meu lado são meus amigos. Diferente de você, porque você é uma pessoa insuportável, disse aí Rayane. O Brasil não gosta mais desse teu jogo sem graça. Imagina a Ioná voltando hoje por último, né? Carelli, faz acontecer isso. Bota a Ioná pra voltar por último. E aí, para completar mais ainda, a Carol entrou no quarto e aí as duas começaram a discutir ali de novo. Aí o negócio foi piorando mais. E aí a coisa foi crescendo ali e tal. Porque acabou... Desculpa, que a Ioná já estava meio pé da vida com tudo isso que estava acontecendo. Aí a Duda aconselhou a Ioná a não entregar os pontos, inclusive, para não estragar os produtos lá da outra como retaliação, que isso poderia pegar mal. E aí a Ioná explode com a Duda. A Ioná começa a dizer: tudo que eu falo aqui você diz que é sacanagem, o que os outros fazem comigo tu diz que não é. Quer dizer que se ela pegar bosta e jogar na minha roupa, pra tu não é sacanagem. Aí a Duda vira pra ela e diz assim: não grita comigo também. Aí a Ioná vira assim pra Duda e fala assim: eu não sei de que lado você está, você fica passando pano em algumas atitudes, você passou merda no Matheus e eu nem sequer falei nada. E aí as duas começaram a discutir, uma leve discussão entre ela e a Duda. Depois as duas se desculparam, disseram que o clima estava pesado ali entre elas. Aí depois teve um momento ali que lá fora a discussão crescia entre a Carol e a Gabi Hispanic. As duas ali começavam a discutir. Eu acho que saiu um pouquinho de sincronia aqui. Porque a Gabi disse ali que se o Fernando voltasse da roça, ela ia bater o sino e que ela ia desistir do programa. Ela mesma grita dentro do quarto: Brasil, não apoie esse tipo nenhum. Uma pessoa, se essa pessoa voltar, eu vou embora. Eu não vou conviver com uma pessoa agressiva. Mas por que isso? Por que a Gabi agiu desse jeito? Porque justamente a Carol lá fora começava a falar sobre a Ioná, os exageros da Ioná, que a Ioná estava ali acusando outras pessoas de assédio e tal. E aí a Gabi jogou na cara que a Carol deu um beijo na Ioná sem ser consensual. E aí isso virou uma briga ali entre as duas. Aí a Carol disse que a Gabi era falsa, mentirosa. Aí a Carol disse: você tá no maior reality show do Brasil e você tá achando que isso aqui não tem lei. Se tivesse acontecido alguma coisa eu teria sido expulsa. E aí ela disse assim pra Gabi: você tá tirando a credibilidade do programa. E aí a Gabi fala pra ela: se você dá um beijo sem consentimento, isso é assédio. E aí as duas começaram a discutir. A Carol disse ali que a Gabi tinha sido expulsa do reality show. Ela nem sabe de nada da história, mas ela só reproduzia ali o Fernando. Ela disse que a Gabi era mentirosa por ter sido expulsa de outro reality show pelo comportamento baixo dela. E aí a Gabi disse: você protege o Fernando porque você também é uma agressora como ele, e eu não tenho medo de vocês, você tá mentindo, eu não saí do programa expulso, eu saí porque eu quis, porque eu sofri assédio lá dentro. E aí as duas tiveram ali uma rajada de insultos umas das outras, que inclusive a Gabi chamou a Carol de Judas. E aí a Carol vira e fala: não, Judas é você, sua falsa escrota, você saiu cancelada do outro programa porque você é falsa, mocréia, ridícula. Disse aí a Carol para a Gabi Hispanic. Sério, gente, sério. Gente, tudo mais do mesmo, né? E olha que eu já tô há 68 minutos falando disso.
Aí veio a DR ali da tarde, que basicamente foi mais do mesmo, gente. Uma DR exaustiva entre o Matheus e a Duda. Ele foi lá para conversar com ela. E aí a Duda disse ali que ele sabia que ela não queria fazer a vaca e o búfalo porque ela estava cansada e que ele fez isso de propósito. E aí ele confirma que ele fez isso mesmo de propósito. Ele confirma que ele não queria ter feito isso com ela, mas se ele fosse para a roça e saísse, como é que ela ia ficar? Aí a Duda diz assim pra ele: eu não queria que você fosse pra roça, Matheus. Que dificuldade de entender isso que você tem. Ela joga isso pra ele. E aí depois voltou o assunto do Resta 1. O Matheus não aceita a justificativa da Duda, alegando que a Saori o salvaria, ou pelo menos que ele pensou que a Saori o salvaria. E aí ele joga assim pra Duda: mas por que tu não me salvou também? Por que tu tá tirando o teu da reta também? Por que tu tirou o teu da reta e botou o meu no lugar? Aí a Duda falou: mas eu te salvei numa roça anterior. Eu salvei a Saori em outra roça. Eu achei que ela ia te salvar, simples assim. E aí ela vira pra ele e fala assim: você fala de um jeito que parece que fui eu que te fiz sobrar ali na roça, não fui eu que fez isso. E aí os dois começaram a entrar ali, no mergulhar, falar de sentimentos. O Matheus acusou a Duda de não ter responsabilidade afetiva com ele. E aí ela se defendeu dizendo que ela não via ele como uma prioridade para ela e que ela também não via que ele a tratava mais como uma prioridade. E aí ela fala assim: eu tive sim sensibilidade afetiva com você no outro, mas nesse a gente nem tava se falando, disse ela. E sim, ela joga na cara: tu não tá falando comigo e tu tá me cobrando fidelidade? Querendo dizer, se enxerga, cara, se enxerga também. Tu tá me cobrando algo que nem tu fez. E aí a conversa ali ficou tensa ali, quando ela acusou o Matheus de usar a tarefa da delegação dos animais, de cuidar dos animais, para sabotar. E aí ele começa a dizer ali que a Duda estava querendo fazer isso só para prejudicá-lo. Aí a Duda se desculpou por ter jogado bosta nele, que foi uma atitude infantil, só que ela achou um absurdo ele ter colocado ela na vaca só por causa do que tinha acontecido entre os dois antes. E aí, né, pelo menos a astrologia estava dando certo ali com o que a Tamires falou. Aí o Matheus falou assim: eu só fiz isso porque você me deixou no Resta 1. E aí ela volta a repetir de novo: supera, cara, supera. E a Duda falou: a sirene vai tocar lindo aí amanhã. Se a pessoa fala que não vai fazer, quem tem que fazer é o fazendeiro. Esse é o peso do chapéu. É você que vai ter que fazer agora. E aí o Matheus ali disse que ele preferia ter mantido a amizade com ela, com a Saori, ao invés dele ter ido pra roça e ganhado o chapéu do fazendeiro. E aí a Duda botou ele numa dose de realidade. E aí a Duda vira pra ele e fala assim: o que a gente tinha já tava cagado. Isso depois dela ter pedido desculpa pra ele de ter jogado merda nele, né? Ela disse que os dois tinham já tava cagado, gente. Aí depois, sozinho, que ele tava sozinho ali na casinha da árvore, ele olha pra câmera e fala assim: deixa o Dudu achar que eu sou bobo, deixa o Wallace achar que eu sou bobo, deixa o Chay achar que eu sou bobo, deixa a Carol e o Wallace acharem que eu sou bobo. Eu vou conversar com todo mundo pra acharem que eu sou bobo. Essa é a ideia. E aí ele falou ali que ele estava torcendo pela eliminação do Fernando, porque essa seria uma resposta do público para as próximas jogadas dele dentro do programa. E ele falou ali que ele precisava fazer uma jogada que a Duda e a Saori entendessem que ele estava do lado delas, mesmo brigado com elas, mas que elas entendessem que ele estava fazendo alguma coisa para proteger as duas. Pelo menos foi isso que eu entendi do que ele falou. E aí teve esse outro momento ali e tal, que
Teve um outro momento ali que o Dudu conversou ali algumas coisas sobre o negócio do assédio. Ele conversou isso, é porque a imagem não tá mais aparecendo aqui para mim, então acho que o aplicativo não leu esse arquivo. Mas aí o Dudu conversou com a Gabi, conversou com a Ioná sobre o beijo que a Carol deu forçado nela. E aí ela até chegou a perguntar ali pra Ioná por que é que ela não reclamou disso. E a Ioná não respondeu, pelo menos eu não vi ela respondendo isso de uma forma contundente, tá? Depois a Gabi disse que se o Fernando voltasse, ela ia ali bater o sino que ela ia embora. E aí a Ioná vira pra Gabi e fala assim: se você continuar falando desse jeito, você vai estar dando força pra ele e facilitando com que o Fernando fique no jogo. E no final das contas, gente, foi só isso, tá? O resto começou com essa outra discussão que eu comecei o vídeo, que foi maravilhosa de ver. É o típico que a gente espera ver em reality show mesmo, né? Guerra de creme pra cá, guerra de creme pra lá. Coisa maravilhosa. Hoje, daqui a pouco, ao vivo, a gente vai estar aqui para comentar a eliminação do Fernando, né? Só pra gente terminar, vamos dar uma olhada nos números, né? Porque afinal, a gente gosta desses números também. Vou logo pro Votalhada, gente, direto aqui. Não vai dar tempo de eu abrir... Deixa eu pegar aqui. Não vai dar tempo de eu abrir as enquetes aqui do canal e tal, mas vocês já sabem que os números estão bastante semelhantes aos demais. Agora vamos lá, deixa eu abrir aqui. Os números aí. Acredito eu, gente, tá? Acredito eu que não vai ser muito diferente do que vocês estão vendo. Fernando tá com 16 para ser eliminado, Rayane com 22 e Ioná com 61, ou seja... Tem uma chance do Fernando voltar? Até tem, porque a diferença dele para a Rayane é bem pequena, né? Um pouquinho mais de 6%. Tem alguma chance dele voltar. Agora, vocês veem aí que nos sites essa diferença já tá ali um pouquinho maior, uma diferença ali de 7% já. E vocês veem aqui que no YouTube essa diferença é menor. É o cenário mais favorável para ele. No YouTube ele tem média de 14,80 quanto 17,76 da Rayane. Ou seja, uma diferença ali de um pouquinho mais de 3 pontos. Não é algo impossível de se virar num programa ao vivo, né? Agora aí nas redes sociais é unanimidade, né? Basicamente, o Fernando Sampaio tem 6,87 no X de média, enquanto a Rayane tem 24 e a Ioná 68. Então acho que tá aí mesmo na cara que o Fernando vai ser eliminado hoje à noite. Tem gente falando em reviravolta de enquete, de resultado, coisa que eu não acredito que vai acontecer. Então daqui a pouco a gente tá de volta para comentar isso aí. Olha um vídeo de 77 minutos só falando de tanto acontecimento que rolou nessas últimas 18 horas. Beijo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.